aquele que é digno. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Glória.
digno de ser exaltado. E nós cremos que o Espírito Santo do Senhor está aqui presente, amém? Nós cremos que o Senhor está aqui presente, Ele se faz presente aqui. Aleluias! Essa noite, só Ele é exaltado. Amém? Você pode dar um brado de júbilo ao Senhor aí? Aleluias! Glória a Deus! Ele é exaltado.
de oração, de gratidão a Deus pelos dízimos e ofertas que foram depositados no altar do Senhor, prova da tua fidelidade, da tua confiança em Deus. Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, obrigado, Deus, que o Senhor preparou esse dia para que todos nós estivéssemos reunidos para adorar o Senhor e dizer quão grande é o Senhor. Obrigado, Deus, porque essa igreja adora em espírito e em verdade. Deus, obrigado, Deus, por cada irmão que veio daqui à frente e ofertou. Obrigado, Deus, por cada irmão, Deus, que abriu a sua boca e diz quão grande é o Senhor. Deus, obrigado, Deus, porque se tem alguma pessoa que essa noite também, que ainda não tem Jesus no coração, que hoje possa ser um dia de salvação, e a igreja e os céus vão se alegrar mais e mais ainda, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conduzindo esse culto, e que tudo que for feito aqui seja feito para a tua glória e para a tua honra, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Agradecemos a Deus por esta grande oportunidade de estarmos aqui nesta igreja, nesta noite. Deus é maravilhoso. Segunda gratidão a esta igreja que nos recebe nesta noite, porque esta igreja, para nós da congregação Águas Claras, esse microfone aqui está. Esse aqui não vem. Para essa igreja, a nossa imensa gratidão por vocês terem nos recebido, primeiro, como membros desta igreja, já há 2 anos e meio mais ou menos, nos receberam como membros desta igreja. E esta noite, para nós, é um grande marco na nossa vida. Um marco por estarmos aqui, pela primeira vez, presencialmente. Então é um marco na vida da nossa congregação ali em Águas Claras, qual já nascemos autorizados por esta igreja, o pastor, com o nome de Igreja Batista Águas Claras. Segunda gratidão, porque nesta noite nós estamos aqui para realizar o nosso primeiro batismo, depois de 2 anos e meio, mas nesse dia estamos recebendo 7 candidatos, por batismo, mas hoje, pastor, na nossa assembleia, nós recebemos mais 6 membros por carta e por aclamação. Então, nosso número cresce. Estamos aí, nossa secretária está fazendo todo o levantamento, mas já estamos passando de 100 membros na nossa igreja ali em Águas Claras. E a nossa gratidão, então, a vocês que têm nos apoiado, têm orado por nós, têm feito, têm nos dado essa liberdade de estarmos aqui em todos os momentos. E uma gratidão muito especial, ao Paulo, a Toninha, muitos. E pela vida deles, como eles têm nos tratado bem. As meninas têm nos tratado muito bem, E as meninas, quando eu conheci, era tudo pequenininha. Agora eu tenho que olhar assim para ver as meninas, Mas uma bênção, quando eu chego nessa família, eu estou em casa. Quando eu chego nessa igreja, eu estou mais em casa aí. O pastor falou, fique à vontade, tá vendo? A turma fez bagunça, viu? Essa turma é turma do barulho, viu? Eles fizeram muito barulho. Obrigado, irmãos. Deus nos abençoe, que Deus nos recompense, que Deus estenda as mãos dele poderosas sobre a vida desta igreja, e que essa igreja continue crescendo na graça, no conhecimento da palavra do Senhor, e que ela continue sendo edificada para a glória de Deus Pai. Amém? Então agora, para a gente continuar, eu vou convidar todos lá do Águas Claras que estão aqui nesta noite, os parentes, os amigos que vieram para esse momento do batismo, que se coloquem em pé, para que a igreja aqui identifique o nosso grupo, Então todos lá da Águas Claras, os parentes, os amigos que estão aqui nesta noite.
abençoe. Pode ir sentar. Agora eu quero convidar os membros da igreja. Diga, pastor Paulo. Eu sei que hoje muitos não vieram para dar lugar para nós, né? Então os membros aqui que estão em pé, levanta a mão. Os que estão assentados, fiquem em pé para a gente conhecer a nossa igreja, nossa família. Oh, maravilha. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém? Amém. Quem é o seu primo lá atrás? Quem é o primo do Gil que está aí? Então fique em pé aí para a gente conhecer. Opa, Deus abençoe. Daqui a pouco eu vou apresentar a família dos candidatos a batismo, dos nossos irmãos. Irmãos, a igreja, ela tem uma única missão no mundo. Nós estamos acompanhando as igrejas fazendo uma série de coisas, muitas atividades, muitas correrias, muitos programas, muitos projetos, muitas coisas, mas nada disso atende o maior requisito de Deus. A única função, a primordial, a principal função de uma igreja é ganhar almas para Cristo. Amém? Amém. Essa é a principal, a fundamental, a mais importante. E eu quero dizer para os membros aqui da igreja, Cristial, que vocês estão cumprindo isso na íntegra. Porque tanto nós ali no bairro, e vocês vão ver aqui o nosso crescimento, começamos ali um grupo de cerca de umas 50 pessoas, já passamos de 100, e estamos ganhando aulas, estamos pregando o Evangelho, e aqui, se pudesse, nós daríamos testemunho de cada um, como tem sido integrado na igreja, através de vocês. Esse é o ID, essa foi a última ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, está condenado. Então essa é a missão, e vocês estão cumprindo, nós estamos cumprindo a mais importante. Por isso, nesta noite, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 2. No capítulo 2, a partir do versículo 3, aliás, no capítulo 3, Lucas capítulo 3, a partir do verso 1, diz-nos assim o texto. Lucas capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconoides, e Lisânia e tetrarca de Albine, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorria toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Vamos falar juntos? Pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, vamos dizer: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E todo o vale se enchia, se abaixara, todo o norte, o outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. E dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por eles: Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer por vós mesmos: temo por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: então que faremos, irmãos? Que faremos, pois? E respondendo ele disse-lhe:
Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não pensais mais do que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhe disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com os vossos soldos. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntarão os trigos no seu celeiro, mas queimarão a palha com fogo que nunca se apaga. Assim atemoestamos muitos outros com outras coisas, também anunciava o povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades de Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras coisas ainda, e de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu abriu. 22, todos juntos. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como a pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho prazer. E o mesmo Jesus começava a ter 30 anos de idade. Amém? Irmãos, na nossa profissão de fé nesta manhã, e nesses dias em que estivemos preparando esses candidatos a batismo e outros candidatos também a batismo, nós então começamos a ministrar esses pontos aqui no coração deles. Primeiro, eles entenderam que é preciso reconhecer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Este é o maior caos na vida do ser humano, separado da glória de Deus. Eu não sei se todos aqui sabem aonde fica o inferno, porque nessa separação do homem de Deus surgiu, e Deus teve que criar, naquele momento, na separação, ele criou o inferno. Ele criou o inferno. E o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O diabo e seus anjos. E o que é o inferno? E aonde é o inferno? O inferno, meus irmãos, é a ausência de Deus na vida de uma pessoa. Isso é o inferno. E aonde fica o inferno? O inferno fica, meus amados, no final de uma vida sem Cristo. É lá que é o inferno. E eles aprenderam isso. E aí coube o grande desafio de entender como esses homens que João pregava contra o pecado, entender, então o que faremos para acabar com esse inferno na nossa vida? O que fazer para não terminar nossa vida no inferno? E aí eles entenderam Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eles aprenderam, e quando eles aprenderam isso, eles aprenderam outra coisa muito importante. O que é o céu? E aonde é o céu? O céu, meus amados, o céu é aqui na terra, porque o céu é uma vida com Deus. Ali muda tudo quando Deus entra na vida do homem. Não importa onde você está, morando numa favela ou numa mansão, se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você tem muita cultura ou pouca cultura. Uma vida com Cristo é o céu para nós aqui na terra.
Mas aonde fica o céu? O céu fica no final de uma vida com Cristo. Amém? Final de uma vida com Cristo. E quando eles entenderam isso, eles aprenderam sobre o batismo e sobre o arrependimento. Reconheceram que eram pecadores, confessaram seus pecados a Jesus, a Deus. E é interessante, pastor Paulo, que no momento desse aprendizado do pecado e da confissão, eles começaram a fazer confissões. E as confissões são tão pesadas, pastor, que lá na profissão de fé eles não contaram os pecados, não, sabe? Né? E as famílias deles que estão aqui sabem do tamanho do pecado deles, né? E não dá nem para contar aqui, irmãos, porque alguns são tão cabeludos que, né? Claro que tem um irmão sem cabelo, mas muitos pecados são cabeludos, né? E aí eles aprenderam e confessaram os seus pecados e contaram, e alguns eles contaram lá na profissão de fé, e eles todos arrependeram dos seus pecados. Mas faltava alguma coisa, faltava ainda crer no Evangelho, colocar Jesus agora como a pessoa mais importante na vida deles. E eles fizeram isso. E todos eles, inclusive vocês vão ouvir agora, na hora do batismo, vocês vão ver que eles vão confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E eles confessaram, eles receberam Jesus como Salvador. Alguns já receberam há um ano atrás, outro há mais de um ano atrás, outros há 6 meses atrás, receberam Jesus como Salvador. E todos eles têm um testemunho a contar. Testemunho de que Jesus mudou a vida deles. O testemunho de que depois que eles encontraram Jesus, o céu passou a reinar na vida deles, porque o céu é uma vida com Cristo. E os seus problemas continuam, porém hoje eles sabem em quem confiar. E eles entregaram a vida a Jesus, creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o mais importante em toda essa decisão, que todos eles confessaram, que se morressem antes do batismo, eles têm certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o ponto mais importante na vida deles. Sabe por que as pessoas têm medo de morrer? Tem medo de morrer porque não sabem para onde vão. Tem dúvida se vão para o céu ou se vão para o inferno. Mas para todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, diz no João 3,16, que eu quero que a igreja me fale comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E aí eles estudaram, ouviram o verbo tem. E no verbo tem, eles entenderam que não é depois da morte, não é se Deus quiser, mas eles têm agora, no momento em que entregaram a vida a Jesus, eles entregaram e eles agora têm a certeza da vida eterna. Por quê? Porque tem um outro versículo que garante isso a eles, e eles têm certeza desse outro versículo que está em João 5:24. E ó, pastor, eles falaram lá, eu estou passando isso aí, né, meu, seu pastor nosso, né? Então eu tenho que passar o dever de casa, né? E eles aprenderam, João 5:24, que lá nos embaixadores do rei, eles aprenderam também e fala de cor. E toda a igreja aqui, viu? Sabe de cor. Nós vamos falar João 5:24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Vida. E agora eles têm certeza, porque já passaram da morte para a vida eterna. Não serão julgados, não serão condenados, porque um dia Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. E hoje eles têm certeza disso. Mas eles aprenderam ainda algumas coisas importantes, e uma delas está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, principalmente a parte B. O que diz lá? Ser fiel. Mais uma vez, ser fiel até
batistério, no batismo, que eles vão servir ao Senhor até a morte. Eles aprenderam isso. Eles aprenderam. Mas finalmente eles aprenderam que o nome deles está escrito no livro da vida, em Apocalipse 21. O nome no livro da vida. Vai ter uma chamada. Vai ter uma chamada. O hino 108 diz: quando se fizer chamada, eu lá estarei. E eles estão cantando esse hino, eles vão cantar daqui a pouco, vocês vão cantar junto com eles, para confirmar que eles estarão, mas só vão cantar, eu lá estarei, quando o Senhor fizer chamada, só quem tem o nome no livro da vida. Então, se você não tem, não canta não. Mas eu vou deixar aqui uma advertência para você. Se a chamada for hoje, você sobe ou você desce? Você fica feliz ou você vai feliz? Fica feliz então, meu irmão, você fica aí que nós vamos, tá? Nós vamos subir felizes, amém? Então você vai cantar, só quem tem certeza disso. Então, olha, meus amados, o texto que nós lemos diz, e ali eu li o nome dos tetrarcas, dos governadores, dos reis, que no tempo de Jesus, quando ele veio aqui, eles governavam, eram eles que mandavam, desmandavam em Jerusalém. E lá em Jerusalém, chegou alguém que veio preparar o caminho da salvação. Essa pessoa predestinada desde a fundação do mundo, João o Batista. E quando João Batista começou a batizar, ele batizou, e aí eu pedi para que os irmãos lessem, ele batizava, e diz aqui o texto, e percorria toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento. E olha, alguns deles foram batizados quando criança, bebê, nasceram lá, na sua religião, e nós temos algumas igrejas que batizam criança quando nascem, e elas foram batizadas lá. E aí alguns pais ficam assim, você não pode batizar de novo, porque nós já foi batizado. Aí eu perguntei para todos eles, mas você entende quando você batizou? Você arrependeu, você converteu, você creu? Não, meus pais levaram, nós fomos batizados, eu fui batizado. Pois é, então você não está desfazendo o batismo dos seus pais, não. Porque aquele batismo era para você ter uma religião, aquele batismo era para você não morrer pagão. Agora é o batismo do arrependimento. Amém? E eles então não estão desfazendo o meu batismo, pelo contrário, eles estão batizando agora o batismo do arrependimento. Para o quê? O que acontece com o batismo do arrependimento? Perdão dos pecados. E aí, meus irmãos, eles entenderam que os pecados deles foram perdoados em Cristo Jesus. Naquele momento em que Jesus pregado na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles foram perdoados naquele momento. E com esse perdão do pecado, é que eles agora têm certeza que os pecados deles, do passado, do presente e do futuro, estão todos pagos. Os do passado, inclusive, a Bíblia diz que o Senhor lançou no mais profundo do abismo e jamais se lembrarão deles. Mas além do Senhor jogar, diz o outro texto que Ele queima todos os nossos pecados, para não ficar vestígio, não ficar nada que possa condená-los. E agora estão salvos em Cristo Jesus. E o texto diz, meus amados, algo que sempre me chamou a atenção, que aquela igreja em que João Batista estava pregando, aqui está no primeiro verso, que esta igreja era no deserto. No deserto. Não tinha paredes, ventiladores, banco, era no deserto. Mas esta igreja no deserto, ela tinha uma mensagem, a mensagem do pecado, do arrependimento, da confissão e do perdão dos pecados e da certeza da vida eterna. Meus irmãos, não importa onde a igreja está, e a nossa igreja hoje ela funciona num galpão que de segunda a sexta-feira ela é uma serralheria, sábado é um bazar e domingo ela é uma igreja. Uma igreja que não precisa ter templo, mas ela tem uma mensagem de Deus. Esta igreja no deserto eu acho tão importante que naquela igreja, olha quem foi batizado naquela igreja: Jesus.
Jesus. Eu costumo dizer, né? Me perdoe se tem outros aqui de outras denominações, mas eu digo, esta igreja batista lá de Jordão, lá em Jerusalém, onde Jesus foi batizado. Jesus batizou nessa igreja. Então era uma igreja boa, né? Porque se até Jesus estava lá, quem é que não quer vir naquela igreja? Por que essa igreja do Israel é boa, maravilhosa? Por que lá em Abascal é maravilhosa? Porque não na igreja de Jesus. E a igreja que tem Jesus é a melhor igreja do mundo. E nós fazemos parte desta igreja do mundo, onde não tem placa de igreja, não tem placa de denominação, mas tem a presença do Espírito Santo nessa igreja. E aqui diz que o Espírito Santo, quando Jesus termina de ser batizado nesta igreja, lá no Jordão, em Jerusalém, então desce o Espírito Santo sobre ele, em forma corpórea. E olha, meus amados, o que nos prova que Jesus estava ali, é que uma voz do céu, audível, ela então clama, ela diz, ela confessa: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Mas o próprio Deus desceu para assistir, presenciar e apoiar o batismo do seu filho. E aí eu digo para vocês, pais e famílias que estão aqui nesta noite, para presenciar o que os seus filhos, esposa, marido e parentes vão fazer, até o próprio Deus, ele achou tão importante o batismo, que ele desceu. Ele foi lá e falou: olha, este é o meu filho amado. Olha a importância da presença da família, dos amigos, dos irmãos. O próprio Deus desceu, porque aquele era um marco na vida do seu filho. E as pessoas vendo isso começaram a perguntar: e nós, o que faremos? Ele disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futuro? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Chegou os soldados. Soldado é metido a bom, perigoso, né? Armado. Eu acho que colocou a arma assim e falou: e nós, João Batista? Ele falou assim: vocês que estão naquela vergonha na cara, para de roubar dos outros, e devolveu o que é doido, e desceu a lei, e ele não quis nem saber. Aí quando o tetrarca lá soube lá, né? Ele falou: e eu? Falou: você tem que largar a mulher do seu cunhado aí, ó, sua cunhada, e desceu a lei. Ele falou: então você vai morrer. Ele falou: eu morro, mas eu não vou para trás. Crente é assim, viu? Morre, mas não volta atrás. Amém? E eles foram batizados e houve uma grande festa. E nós estamos aqui numa grande festa, meus amados, porque Lucas capítulo 15 diz que por uma alma que se arrepende, há uma festa no céu. Olha que coisa impressionante, uma festa no céu. E se tem no céu, imagina aqui na terra. E nós estamos aqui porque 7 pessoas vão se tornar membros da igreja, batizando, e o batismo significa, e aí para aqueles que ainda não participaram, não entenderam, não ouviram sobre o batismo é um pacto que nós fazemos com Deus, através desse símbolo de emergir e ressurgir. Quando eu estiver mergulhando essas pessoas lá no tanque, elas estão dizendo, e elas sabem disso, que elas morreram para o mundo, e agora o mundo, o pecado, Satanás já não tem poderes mais sobre elas. Elas morreram e elas estão sendo sepultadas, por isso a água passa por cima, e é como se estivesse sepultando lá no cemitério uma pessoa e jogando a terra sobre eles. Então eles estão sepultando, morreram para o mundo, morreram para a carne, morreram para o pecado e estão libertos de Satanás. Mas quando eu os levantar, eles estarão ressuscitando para uma novidade de vida, uma nova vida em Cristo Jesus. E agora eles estão confessando Gálatas 2:20: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo em Cristo Jesus, o meu Senhor, o qual me amou e se entregou por mim. Amém? Eles agora não têm vontade própria mais. A vontade deles agora é fazer a vontade do Pai Celestial. E eles estão sendo recebidos agora na família de Deus. A igreja é a família de Deus. Portanto, nesse momento, eu quero pedir a todos os candidatos, né, que coloquem as Bíblias rapidamente
pode ir lá dentro, colocar e voltar correndo, né? Enquanto vocês preparam lá 2 minutos, rapidão. O diácono pode ir lá ajudá-los, né? A se arrumar, se trocar e voltar aqui rapidamente. Nós estaremos apresentando um por um aos irmãos, para que os irmãos conheçam e saibam quem são eles. E quando eles estão lá se preparando, irmãos, nós louvamos a Deus pela vida desses candidatos. Aqui estão suas famílias, que daqui a pouco nós vamos apresentar. E lá na igreja, como os irmãos hoje viram, a nossa orquestra não está toda aqui hoje não. Ainda faltaram aí uns 7 ou 8 irmãos que não puderam vir para tocar. E alguns estão aqui, mas não puderam ensaiar esta manhã, então eles estão aqui. Mas eles já estão chegando, pastor, já aprendendo a tocar instrumentos para poder tocar na nossa orquestra e no nosso conjunto que temos na igreja, nosso Ministério da Música. Então são pessoas que já estão chegando, e aliás um deles, né, vai pregar no próximo domingo lá na igreja. Então se vocês quiserem ver, um dos mais novos convertidos, ele já começou a lecionar lá na escola musical, deu lá uma aula maravilhosa, e ele vai pregar no próximo domingo. E no próximo domingo nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Prova de que eles realmente entenderam o plano de salvação. E eles já estão comprando seus instrumentos, já estão tocando, e tem sido uma bênção lá em nossa igreja. Então, irmãos, é um grupo de pessoas conscientes, muito maduros, que sabem o que querem. E nós, alguns deles fazem parte já da embaixada, embaixadores do rei, estão totalmente integrados lá. Mas enquanto eles estão lá se preparando, olha só, pastor, como é que um batismo é importante, né? Irmãos, eu vou falar isso, e se tiver mais alguém, pode manifestar. Esse rapaz aqui, o Kevin, vem cá na frente, Kevin. O Kevin é um testemunho que nós temos lá na igreja. Eu vou ficar aqui em cima, porque os exemplos estão só no mesmo nível. Não dá para descer, né? Senão ele já viu, né? No próximo batismo, pastor, chegou aqui e já pediu o batismo dele. Próximo batismo, ele vai também se tornar membro da igreja. Por quê, irmãos? Tem pouco tempo que ele está lá na igreja, ele ouviu, ele entendeu o plano de salvação, e ele fez uma coisa, ele morava lá em Contagem, e ele pediu para a mãe dele para vir morar aqui, perto da nossa igreja, porque ele quer ser membro da nossa igreja. Ele está em todos os cultos, é uma bênção na nossa juventude. E o Kevin já decidiu, chegando aqui, com o testemunho dos nossos irmãos aqui, amigos de vocês, o Kevin pediu o batismo agora. Amém? E se tiver mais alguém, meu irmão, vem aqui na frente, eu vou orar pela sua vida. Se você não é membro da igreja, se você também quer fazer essa confissão, fazer essa aliança com Deus, de morrer para o mundo, ressuscitar para Cristo, e você não fez isso, vem aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida, assim como vamos orar pelo Kevin. Tenha coragem, porque quem tem vergonha, tem medo, a Bíblia diz que não herdará o reino dos céus. Mas se você quiser, hoje também é a oportunidade de você receber Jesus. Tem mais alguém? Está vendo? Tudo medroso, viu? Ó Deus, eu te entrego a vida do Kevin nas tuas mãos. Porque, ó Deus, ele entendeu que também precisa de colocar a vida dele no altar do Senhor. E nesta noite, ele faz essa confissão e ele toma essa decisão tão importante na vida dele, de também no próximo batismo, ele também estar batizando para glorificar o teu nome. Abençoe a vida dele, escreva o seu nome no livro da vida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meu amado. Muito bem, só para os irmãos conhecerem. Fala, sua família está aí? Família Eduardo, fique em pé aí. Está lá. Alice, o André, Luciano e o São Deus abençoe. Obrigado pela presença.
irmãos, esse menino está aqui na igreja por uns 10 meses, já toca ukulele, pastor, já aprendeu a tocar ukulele. Bom demais, né? Essa menina aqui é Carolina. A Carolina converteu há mais ou menos 7 anos. Sua família está aqui? E eu? O maridão está lá. Cadê a família? Essa menina aqui é da minha família. O Tiago é meu sobrinho, né? Filho do pastor Geraldo, lá de Luisburgo. E ela aceitou Jesus. Ela é da Amazonas, que criou em São Paulo e virou mineira. Tripla nacionalidade. A bênção na igreja, está aí para nos ajudar. Fala inglês perfeitamente. E quando trouxemos os americanos, ela vai interpretar para nós. Seu nome? William. William. Sua família está aí? Cadê a família do William? Bom demais. Esse menino aqui é pregador já, viu, irmão? Já chegou. O discipulador dele, que é o Glauber e o Vinícius, já pôs uma para pregar. Vai pregar domingo, hein? Esse aqui é o Arthur. Sua família está aí, Arthur? Cadê a família do Arthur? Coloque o pé. O Arthur é embaixador do rei há muitos anos, né? Teve como líder o Eliomar, né? E outros. Hoje é o Glauber, e ele aceitou Jesus para a glória de Deus. Está aí, ó, menino forte, jogador de futebol, né? Chega para cá, que senão não é o microfone moral. Essa menina aqui foi uma surpresa. Qual é o seu nome? Esdene. Sua família está aí, Esdene? Cadê a família? Nossa menina foi surpresa, ela guardou isso até o último ano. Cadê a mãe dela? Cadê? Aqui, fica em pé, irmã. A irmã Rosa Adélia, nossa diaconisa, né? Teve o privilégio nesta manhã de saber que a filha dela vai se tornar membro hoje. Quase infartou lá na hora da igreja lá, né? E a família está aí, né? Esqueci de falar que a família do Arthur tem 2 pastores. Cadê os 2 pastores? Coloque-se bem aí, pastores. O Anderson e... Cadê o Arthur? Isso. Esses 2 aí já são pastores em novo ministério, né? Mas o seu foi eu que te fiz, viu, Arthur? Não esqueça disso, né? Não. É que essa bênção, irmão, olha, uma menina de Deus, tem nos ajudado muito na igreja, uma simpatia, só sabe sorrir, só alegria. Agora com Jesus, por aí, obrigado. Seu nome? Roselita. Roselita, meus irmãos, aceitou Jesus há mais ou menos 1 ano, e eles têm 2 filhas, e essa menina veio da igreja católica, e era uma menina que disse hoje pela manhã que tinha um vazio na sua vida. Ela era, quem era você era mesmo, Senhor? Orgulhosa, ansiosa. Daquelas mulheres, eu quero para agora. Orgulhosa, ansiosa, um monte de coisa assim, nossa, sabe? Mas depois que ela aceitou Jesus, ela falou que a vida dela. E você sabe quem está feliz com isso? O maridão. Deus muda, meu irmão, Deus transforma, né? Bênção, criando agora as filhas do Evangelho. E você é o Leiton. Tá vendo? Esse aqui é o maridão que está feliz com a mulher, né? A vida deles mudaram, né? Também veio do catolicismo, aceitou Jesus, e esse casal tem sido uma bênção lá na igreja, levando as filhas para o Evangelho, né? Foram ganhas para Jesus através de 2 das primas, né? Os primos que estão aqui. Cadê? Cadê sua família? Cadê a família? A outra está com as meninas. É assim, irmãos, Deus tem feito maravilhas. Essas pessoas aqui foram ganhas por diáconos da igreja, né? Por líderes da igreja, por embaixadores da igreja. O Glauber, ele trabalhou
trabalhou 7 ou 8 anos com esses dois aqui para eles conhecer Jesus. Foi difícil, mas pegou 2 peixão, né? 3. O outro lá também, né? 3 peixão. Né? Tem mais? Cadê o outro? Tem mais. O embaixador do só alegria, irmãos. Então, nesse momento, nós vamos, né? Tem o Altair. Cadê o Altair? O Altair está para o próximo aí, viu, irmão? Cadê o Altair? Está lá no último lugar. Embaixador do rei, que no próximo batismo também vai se tornar membro. É neto do irmão Rosadé, né? Então, a todos os parentes, familiares que vieram, que Deus abençoe a igreja que veio. Agora nós vamos. Pode ir lá, pastor? Então tá. Quem vai comandar a música dele? Vamos adorar o Senhor. Vamos cantar 398. Se paz a mais doce. Vamos colocar de pé. Se paz a
Amém. Meus queridos, festa, né? Que alegria estarmos juntos, na igreja, participarmos desse momento tão maravilhoso de recebermos esses novos irmãos em Cristo Jesus. E o nosso desejo é que o Senhor possa continuar abençoando a obra dele ali, lá no Bairro das Claras. E com certeza Deus tem muito mais para realizar através da vida dos irmãos. Jesus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês, a vida de toda a igreja. Também, lembrando algumas coisas que eu preciso lembrar dos irmãos da igreja que estão aqui também. Na próxima quarta-feira, às 19h30, o encontro das mulheres preciosas, Dia Internacional da Mulher, um chá especial, né, Giovanni? Momento especial
estão sendo convidadas para isso, então são todas bem-vindas. Só lembrando que é só para mulheres, tá bom? Também no próximo domingo nós teremos, além da celebração da ceia, nós teremos também um momento. Ontem nós participamos, eu, pastor Paulo Marcos e Enéas, José Walter não pôde ir, nós participamos de um treinamento sobre um projeto chamado Operação André, que é um passo inicial para a cruzada internacional evangelística que será realizada nos dias 1º a 8 de julho desse ano, com a presença de missionários norte-americanos e sul-americanos que estarão nessas igrejas que fazem parte dessa cruzada. E a nossa igreja vai participar dessa cruzada, vai estar envolvida em todo esse processo, e domingo que vem nós vamos falar sobre isso, sobre a participação da igreja, como será a participação da igreja. Então, no domingo que vem, nós falamos e já começamos também esse movimento que nós vamos precisar fazer aqui na cidade, no bairro da igreja também, tá bom? Mais uma outra coisa, no dia 25, último sábado, o Conexão Jovem é um programa da Ju Barreiro, Juventude Batista, que congrega as igrejas da região do Barreiro até a Brumadinho. Então, essas igrejas, os jovens dessas igrejas estarão no dia 25 aqui, realizando aqui em nossa igreja o encontro dos jovens, Conexão Jovem. Então, todos estão convidados, os jovens ali também, Águas Claras, estão convidados no dia 25, 19 horas, então, esse encontro aqui com a juventude. Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Vamos orar então para nós encerrarmos o culto desta noite, e vocês vão aguardar ali as pessoas que foram batizadas, estarão ali à porta daqui a pouco também, vocês poderão cumprimentá-las também. Vamos orar, vamos ficar todos em pé, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Pai, por essa noite festiva, por essa noite, Deus, quando podemos reunir essas duas igrejas formando um só corpo diante do Senhor. E aqui estamos como igreja do Senhor Jesus, reunida nesta noite, nesse lugar, Pai. Obrigado, Deus, porque quando recebemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, nós nos tornamos uma só família. Obrigado por esta família do Senhor, reunida nesta noite aqui nesse lugar. Deus, recebe, Pai, a vida desses irmãos que foram batizados nesta noite também. Fortalece-os na fé a cada dia. Os demais que serão batizados daqui a algum tempo. Pai, que o Senhor possa estar levantando sempre novas e novas pessoas, salvando vidas ali naquele lugar também, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Senhor e pedimos, Deus, nos dê uma semana em paz na Tua presença, Deus. Nos leve em paz para as nossas casas, nos guarde, nos proteja e nos ajude, Deus, a viver todos os dias na presença do Senhor, honrando o Teu nome em tudo quanto nós fizermos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida do povo de Deus que está reunido nesta noite, neste lugar, e na vida do povo de Deus em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos em paz, em nome de Jesus.